Evangelho de Mateus, capítulo 26. A trama para matar Jesus. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Jesus é ungido para o sacrifício. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: Por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestar esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela. O pacto da traição. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vô-lo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. A ceia da Páscoa com Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: O mestre manda dizer-te: É chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Jesus revela o traidor. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: Com toda a certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar, um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que havia de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: Sim, tu o declaraste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isso é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: Bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira até que aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Então, Jesus lhe revelou: Ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: Com certeza te asseguro que, ainda essa noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: Mesmo que seja necessário que eu morra junto de ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Jesus ora no Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres.
Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não podestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados do sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: Ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Jesus é traído e preso. E estando ele ainda de falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes, dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é a quem procurais. Prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: Eu te saudo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? E naquele mesmo instante Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: Lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espada e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. Todavia esses fatos todos aconteceram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Jesus diante do tribunal. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apenas de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: Este homem afirmou: Tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: Não tendes o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio. Diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: Eu te coloco sob juramento diante de Deus, do Deus vivo, e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste. Afirmou-lhe Jesus: Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: Ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: Culpado e merecedor de morte é. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurraram. Enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: Profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Quando Pedro negou a Jesus. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, enquanto uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E saindo em direção à estrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: Não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse. Caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Não conheço este homem. No mesmo instante, um galo cantou.
E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Eu só consigo pensar num tudo que Jesus passou por nós. E nós não merecemos nada, absolutamente nada, do que foi feito. Minha oração vai ser breve porque a leitura foi longa. Eu só tenho que te agradecer, Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém.